Você já sentiu que estamos prestes a descobrir algo que vai mudar tudo o que conhecemos sobre a vida? E se eu te dissesse que a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade, estamos sozinhos no universo, pode estar prestes a ser revelada? Neste audiolivro, você vai entrar nos bastidores das missões espaciais mais ambiciosas da NASA, entender os sinais que os cientistas estão observando e descobrir por que muitos acreditam que a revelação sobre vida extraterrestre não é mais uma questão de se, mas de quando. Prepare-se para repensar seu lugar no universo. A jornada começa agora. Como a verdade sobre alienígenas está escapando do controle. Introdução, um documento abrangente sobre as recentes descobertas revolucionárias em astrobiologia que estão transformando nossa compreensão sobre a possibilidade de vida extraterrestre, com foco especial no exoplaneta K218b e nas implicações científicas, filosóficas e sociais dessas descobertas para o futuro da humanidade. As últimas observações astronômicas estão desafiando profundamente nossas concepções mais fundamentais sobre nosso lugar no cosmos. O exoplaneta K218b, localizado a aproximadamente 124 anos-luz da Terra, na zona habitável de sua estrela, emergiu como um caso paradigmático após a detecção de moléculas orgânicas e potenciais bioassinaturas em sua atmosfera. Esta descoberta representa um marco histórico na busca por evidências de vida além do sistema solar. Introdução à nova era da astrobiologia. Estamos vivendo um momento sem precedentes na história da busca por vida além da Terra. As descobertas, recentes no campo da astrobiologia, estão revolucionando nossa compreensão do cosmos e redefinindo as fronteiras do possível quando se trata de habitabilidade planetária. O que antes parecia confinado aos domínios da ficção científica, agora se materializa como objeto de investigação científica séria e metódica. O telescópio espacial James Webb representa um salto quântico em nossas capacidades observacionais, permitindo análises atmosféricas de exoplanetas com um nível de detalhe jamais alcançado. Esta ferramenta extraordinária está transformando fundamentalmente a busca por vida extraterrestre, fornecendo dados de uma precisão e clareza que eram inimagináveis apenas uma década atrás. As evidências científicas estão se acumulando em um ritmo vertiginoso. A cada nova observação, a cada novo conjunto de dados analisados, ampliamos nossa compreensão sobre a diversidade de mundos que existem além do nosso sistema solar e suas potencialidades para abrigar vida. Estamos testemunhando uma convergência de avanços tecnológicos, metodológicos e teóricos que estão impulsionando a astrobiologia para novos horizontes. Este momento histórico representa uma inflexão no conhecimento humano, comparável em seu impacto potencial às grandes revoluções científicas do passado. Assim como a teoria heliocêntrica de Copérnico ou a teoria da evolução de Darwin, as descobertas que estamos fazendo agora têm o potencial de reconfigurar fundamentalmente nossa compreensão do lugar da humanidade no universo e de responder na antiga questão: estamos sozinhos? A astrobiologia, como campo interdisciplinar, combina elementos da astronomia, biologia, química, geologia e física para investigar as origens, evolução e distribuição da vida no universo. Esta abordagem holística permite aos cientistas desenvolver modelos cada vez mais sofisticados sobre os tipos de ambientes que poderiam sustentar processos biológicos além da Terra. Estamos agora explorando condições que divergem radicalmente daquelas encontradas em nosso planeta, expandindo nossa definição do que constitui um ambiente habitável. As descobertas de exoplanetas têm crescido exponencialmente desde a primeira confirmação em 1992. Atualmente, conhecemos milhares desses mundos distantes, muitos dos quais orbitam suas estrelas nas chamadas zonas habitáveis, regiões onde a temperatura poderia permitir a existência de água líquida na superfície. No entanto, a habitabilidade vai muito além da mera presença de água. Fatores como composição atmosférica, atividade geológica, campos magnéticos e estabilidade orbital desempenham papéis cruciais na determinação do potencial de um
planeta para abrigar vida. As missões espaciais planejadas para as próximas décadas prometem revolucionar ainda mais nossa capacidade de detectar bioassinaturas, sinais químicos que poderiam indicar a presença de vida. Telescópios de próxima geração, como o Extremely Large Telescope, ELT, e o Habitable Exoplanet Observatory, HABEX, estão sendo desenvolvidos especificamente para estudar as atmosferas de exoplanetas potencialmente habitáveis em busca desses sinais reveladores. A descoberta revolucionária de K2-18Ba, 120 anos-luz da Terra, em uma distância que desafia nossa compreensão imediata, mas que, na escala cósmica, pode ser considerada nossa vizinhança, orbita um planeta que está redefinindo nossa busca por vida extraterrestre. K2-18b, descoberto inicialmente pelo telescópio espacial Kepler e posteriormente analisado pelo telescópio espacial James Webb, representa o que pode ser o primeiro caso concreto de um mundo com potencial para abrigar vida além do nosso sistema solar. Este exoplaneta supera o tamanho da Terra em mais de 2 vezes, classificando-se como uma super-terra, ou, conforme veremos mais adiante, como um planeta Haitian. Sua órbita o posiciona dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, K2-18, uma anã vermelha mais fria e menos luminosa que nosso Sol. Esta localização privilegiada permite que o planeta mantenha temperaturas potencialmente adequadas para a existência de água em estado líquido, um requisito fundamental para a vida como a conhecemos. O que torna K2-18b verdadeiramente revolucionário são os primeiros sinais concretos do que pode ser vida extraterrestre. As análises atmosféricas revelaram a presença de moléculas que, na Terra, estão diretamente associadas a processos biológicos. Estas bioassinaturas, como são chamadas, representam um marco sem precedentes na busca por vida além da Terra, pois fornecem evidências tangíveis, ainda que preliminares, de que processos semelhantes aos biológicos podem estar ocorrendo em um mundo distante. A descoberta de K2-18b não é apenas mais um exoplaneta no catálogo crescente de mundos além do nosso sistema solar. Ela representa o primeiro caso em que temos tanto condições potencialmente habitáveis quanto indicadores atmosféricos que sugerem a possibilidade de vida, uma combinação que coloca este planeta na vanguarda da investigação astrobiológica contemporânea. Entre as descobertas mais significativas está a detecção de metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18b. Na Terra, a presença simultânea destas moléculas frequentemente indica atividade biológica, embora processos geológicos também possam produzi-las. Mais intrigante ainda foi a possível detecção de sulfeto de dimetila, DMS, um composto que, em nosso planeta, é produzido quase exclusivamente por organismos vivos, particularmente fitoplâncton marinho. A presença de DMS, se confirmada por observações futuras, representaria o indicador mais forte até o momento de que processos biológicos podem estar ocorrendo neste exoplaneta. A atmosfera de K2-18b é predominantemente composta de hidrogênio, com significativas quantidades de vapor d'água, outro indicador promissor para a habitabilidade. Os modelos científicos sugerem que, sob sua atmosfera espessa, pode existir um vasto oceano de água líquida, potencialmente cobrindo toda a superfície do planeta. Esta característica levou os cientistas a classificá-lo como um planeta Haitian, um termo que combina hidrogênio e oceano, representando uma classe de mundos que podem ser extremamente favoráveis ao desenvolvimento de vida microbiana. As condições em K2-18b, entretanto, seriam drasticamente diferentes das encontradas na Terra. A gravidade na superfície seria significativamente maior, a atmosfera muito mais densa e a radiação de sua estrela-mãe apresentaria características distintas, com maior emissão no espectro infravermelho. Estas condições poderiam ter impulsionado a evolução de formas de vida fundamentalmente diferentes daquelas que conhecemos, adaptadas a um ambiente que, para os padrões terrestres, seria extremo. O quebra de paradigma científico A, descoberta de K2-18b,
e suas características únicas está promovendo uma profunda ruptura nos paradigmas científicos estabelecidos sobre a habitabilidade planetária. Por décadas, os astrônomos e astrobiologistas trabalharam com um modelo relativamente restrito do que constituiria um planeta potencialmente habitável. Um mundo rochoso, similar à Terra, orbitando a uma distância precisa de sua estrela para manter água em estado líquido, com uma atmosfera semelhante à terrestre e características geológicas compatíveis com as encontradas em nosso planeta. Este paradigma, entretanto, está sendo drasticamente expandido. A detecção de possíveis bioassinaturas em um planeta como K2-18b, significativamente maior que a Terra e com uma atmosfera rica em hidrogênio, força-nos a reconsiderar fundamentalmente nossos pressupostos sobre onde e como a vida pode surgir e prosperar. A zona habitável, antes definida como uma faixa estreita de distância de uma estrela, onde a água poderia existir em estado líquido na superfície, agora está sendo redefinida para incluir condições muito mais diversas. Cientistas estão agora reavaliando as condições necessárias para o surgimento da vida. Questões fundamentais estão sendo reexaminadas. A vida requer necessariamente uma atmosfera rica em oxigênio? Pode a vida prosperar sob uma atmosfera predominantemente de hidrogênio? Quais são os limites de temperatura, pressão e radiação, dentro dos quais processos biológicos podem ocorrer? A descoberta de K2-18b sugere que a vida pode ser muito mais resiliente e adaptável do que havíamos assumido, capaz de evoluir e prosperar em condições radicalmente diferentes das terrestres. Esta mudança de paradigma tem implicações profundas não apenas para nossa busca por vida em outros planetas, mas também para nossa compreensão da própria vida. Ao expandir nosso entendimento sobre habitabilidade, estamos simultaneamente ampliando nossa compreensão dos próprios processos biológicos fundamentais e sua relação. A resposta que você procura pode estar no Oráculo Universal. Explore mais no link da descrição. Com o ambiente. Estamos, essencialmente, redefinindo o que significa ser um mundo vivo no contexto cósmico. Historicamente, nossa visão sobre a habitabilidade foi fortemente influenciada pelo princípio do terracentrismo, a noção de que a vida em outros lugares deveria assemelhar-se à vida terrestre. K2-18b desafia diretamente esta premissa. Como um planeta que orbita uma anã vermelha, ele está sujeito a níveis de radiação e dinâmicas orbitais completamente diferentes daquelas experimentadas pela Terra. Mesmo assim, apresenta sinais químicos associados a processos biológicos, sugerindo que a vida pode encontrar caminhos evolutivos alternativos sob condições que anteriormente considerávamos hostis. A classificação de K2-18b como um planeta Haissean, um termo cunhado para descrever mundos que possuem oceanos de água líquida sob atmosferas ricas em hidrogênio, representa por si só um novo paradigma na categorização planetária. Estes mundos combinam características que antes eram consideradas incompatíveis com a habitabilidade: tamanhos muito maiores que a Terra, atmosferas densas dominadas por gases redutores e pressões superficiais extremamente elevadas. O reconhecimento de que tais planetas podem potencialmente abrigar vida expande exponencialmente o número de candidatos habitáveis em nossa galáxia. Bioassinaturas. Detectadas em K2-18b, descoberta que catapultou K2-18b para o centro das atenções científicas foi a detecção de compostos químicos específicos em sua atmosfera, que na Terra estão intimamente associados a processos biológicos. Utilizando a extraordinária capacidade do telescópio espacial James Webb para analisar a luz que passa através da atmosfera do planeta, os pesquisadores identificaram a presença de sulfeto de dimetila, DMS, e disulfeto de dimetila, DMDS, em quantidades significativas. Estas detecções foram realizadas através de análises espectroscópicas detalhadas, que permitiram identificar as assinaturas moleculares específicas destes compostos em meio à complexa mistura de gases atmosféricos. O sulfeto de dimetila é uma molécula orgânica de particular interesse para astrobiologistas.
Na Terra, este composto é produzido primariamente pelo fitoplâncton marinho, micro-organismos que habitam os oceanos e realizam fotossíntese. Quando estas algas microscópicas processam compostos de enxofre disponíveis na água do mar, liberam DMS como subproduto metabólico. Este processo é tão específico e intimamente ligado à atividade biológica que, na Terra, não conhecemos processos geológicos ou químicos não biológicos capazes de produzir DMS em quantidades significativas. A liberação de DMS pelos oceanos terrestres é tão volumosa que este composto desempenha um papel crucial no ciclo global do enxofre e até mesmo na formação de nuvens, influenciando o clima de nosso planeta. Similarmente, o disulfeto de dimetila detectado na atmosfera de K2-18b também possui fortes associações com processos biológicos terrestres. Sua presença, especialmente em conjunto com o DMS, fortalece a hipótese de que podem existir processos análogos aos biológicos ocorrendo neste exoplaneta distante. A coexistência destas moléculas forma o que os cientistas chamam de uma bioassinatura, um indicador químico de possível atividade biológica. Vale ressaltar que a detecção simultânea de múltiplas bioassinaturas potenciais é particularmente significativa, pois reduz drasticamente a probabilidade de falsos positivos. Quando observamos várias moléculas biologicamente relevantes, ocorrendo juntas, em proporções específicas e com distribuições atmosféricas particulares, estamos diante de um cenário muito mais difícil de ser explicado por processos abióticos. É importante ressaltar que estas moléculas foram detectadas em quantidades significativamente acima do que seria esperado por processos aleatórios ou contaminação nos instrumentos de medição. A concentração e distribuição destes compostos na atmosfera de K2-18b seguem padrões que são consistentes com produção contínua e processos de ciclagem, semelhantes aos observados na biosfera terrestre. Esta consistência estatística aumenta consideravelmente a confiabilidade das detecções e fortalece a hipótese de que estamos observando os produtos de algum tipo de metabolismo extraterrestre. Além do DMS e DMDS, os cientistas também detectaram traços de outros compostos organosulfurados em K2-18b, incluindo metanotiol e etanotiol, que na Terra também estão frequentemente associados a processos biológicos. A distribuição vertical destes compostos na atmosfera do exoplaneta sugere que eles são continuamente produzidos em certas regiões e posteriormente degradados em outras, criando um ciclo biogeoquímico complexo semelhante aos observados em nosso próprio planeta. O papel do telescópio. James Webb. Telescópio espacial. James Webb, JWST, representa o pináculo da engenhosidade humana na observação do cosmos e está desempenhando um papel absolutamente crucial nas descobertas revolucionárias sobre K2-18b e outros exoplanetas potencialmente habitáveis. Com seu espelho primário de 6,5 metros de diâmetro, substancialmente maior que seu predecessor, o Hubble, e seus instrumentos ultrassensíveis operando principalmente no infravermelho, o JWST foi projetado especificamente para permitir o tipo de observações que levaram à detecção de bioassinaturas em mundos distantes. A capacidade sem precedentes do JWST para analisar atmosferas de exoplanetas baseia-se em uma técnica chamada espectroscopia de transmissão. Quando um planeta transita em frente à sua estrela hospedeira, parte da luz estelar passa através da atmosfera do planeta antes de chegar aos nossos telescópios. Diferentes moléculas na atmosfera planetária absorvem comprimentos de onda específicos desta luz, criando um código de barras espectral que revela sua composição química. Os instrumentos do JWST podem detectar estas assinaturas espectrais com uma precisão que era impossível até recentemente, permitindo a identificação de moléculas como o sulfeto de dimetila em concentrações minúsculas a distâncias imensas. O espectrógrafo de infravermelho próximo, NIRSPEC do telescópio, é particularmente importante para o estudo de K2-18b. Este instrumento avançado pode capturar o espectro completo de um objeto celestial em uma única observação, dividindo a luz infravermelha em seus componentes individuais com uma resolução espectral extraordinária.
Para as observações de K218b, os pesquisadores utilizaram a capacidade de NIRSPEC de analisar comprimentos de onda entre 0,6 e 5,3 micrômetros, uma faixa ideal para detectar as assinaturas moleculares de compostos orgânicos. Complementando o NIRSPEC, o instrumento MIRI, Mid-Infrared Instrument, estende as capacidades do telescópio para comprimentos de onda mais longos, permitindo a observação de fenômenos térmicos e a detecção de moléculas adicionais que são invisíveis em comprimentos de onda mais curtos. As tecnologias revolucionárias que compõem o JWST incluem detectores extremamente sensíveis capazes de captar fótons individuais, sistemas criogênicos que mantêm os instrumentos a temperaturas próximas do zero absoluto para minimizar o ruído térmico e um sistema óptico de precisão incomparável. O telescópio também conta com um escudo solar de 5 camadas do tamanho de uma quadra de tênis, que permite que ele mantenha a estabilidade térmica necessária para observações de alta precisão. Este escudo solar, uma maravilha da engenharia em si mesmo, é composto por membranas de Kapton com revestimentos de silício e alumínio, criando um gradiente térmico de mais de 300 de entre o lado quente, voltado para o Sol, e o lado frio, onde residem os instrumentos científicos. A estabilidade posicional do JWST também representa um avanço tecnológico sem precedentes. O telescópio mantém seu alinhamento óptico com uma precisão de nanômetros, possibilitando observações contínuas de longa duração que são essenciais para a detecção de sinais tênues como aqueles associados a bioassinaturas em exoplanetas. Seu sistema de orientação inclui sensores de estrela-guia que permitem que o telescópio se fixe em um alvo com uma precisão de milionésimos de grau, equivalente a manter foco em uma moeda a uma distância de mais de 100 quilômetros. O perfil de K218b, um planeta oceânico US. Observações combinadas do telescópio espacial James Webb e dados anteriores de outros observatórios revelam um perfil fascinante para K218b, classificando-o como um tipo de planeta que os cientistas recentemente denominaram Haitian, um termo que combina hidrogênio e oceano. Este novo tipo planetário representa mundos significativamente maiores que a Terra, com uma superfície potencialmente dominada por oceanos globais e uma atmosfera espessa rica em hidrogênio. Superfície de K218b é provavelmente coberta por vastos oceanos de água líquida. Estes não seriam oceanos idênticos aos da Terra. As diferenças na gravidade, composição química e condições atmosféricas resultariam em propriedades distintas. As análises espectroscópicas sugerem que estes oceanos podem ser significativamente mais quentes que os terrestres, possivelmente atingindo temperaturas médias entre 30 e 50 de 100. Tais temperaturas, embora elevadas pelos padrões terrestres, ainda estão dentro da faixa em que certos tipos de vida microbiana podem prosperar. A atmosfera de K218b apresenta características particularmente intrigantes. Diferentemente da atmosfera terrestre, rica em nitrogênio e oxigênio, este exoplaneta possui uma atmosfera predominantemente composta de hidrogênio molecular, com quantidades significativas de metano, dióxido de carbono e, como recentemente descoberto, compostos de enxofre como o sulfeto de dimetila. Esta composição atmosférica, embora hostil para a vida terrestre, poderia potencialmente suportar formas de vida adaptadas a ambientes redutores ricos em hidrogênio. A equipe POR traz das descobertas revolucionárias relacionadas a K218b são fruto de um esforço científico colaborativo de alto nível, liderado pelo professor Nico Madhusudan, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O professor Madhusudan, um astrofísico renomado especializado em caracterização de exoplanetas, tem dedicado grande parte de sua carreira ao desenvolvimento de técnicas avançadas para analisar atmosferas planetárias remotas e identificar potenciais bioassinaturas.
Seu trabalho pioneiro na análise de espectros planetários e interpretação de dados atmosféricos estabeleceu novos paradigmas na astrobiologia, tornando-o uma figura central na busca por mundos potencialmente habitáveis além do sistema solar. A equipe liderada por Madhusudan representa uma colaboração internacional verdadeiramente impressionante, reunindo especialistas de diversas instituições ao redor do mundo. Esta coalização de talentos inclui astrônomos responsáveis por observações telescópicas, especialistas em espectroscopia molecular, astrobiologistas focados em habitabilidade planetária, químicos atmosféricos e modeladores computacionais capazes de simular condições em mundos distantes. A diversidade de expertise foi crucial para interpretar os dados complexos obtidos pelo Telescópio Espacial James Webb e outros observatórios. Entre os colaboradores-chave estão a doutora Subhajit Sarkar, da Universidade de Cardiff, especialista em detecção de bioassinaturas, o Dr. Julian DeWitt, do MIT, pioneiro em técnicas de caracterização atmosférica, e a doutora Anjali Piet, cuja experiência em modelagem de química planetária permitiu simulações sem precedentes das condições em K2-18b. O trabalho que levou à detecção de possíveis bioassinaturas em K2-18b envolveu anos de pesquisa meticulosa, incluindo o desenvolvimento de novos algoritmos para análise espectral, a criação de modelos atmosféricos avançados e inúmeras verificações cruzadas para eliminar possíveis fontes de erro. A equipe enfrentou o desafio extraordinário de extrair sinais extremamente sutis de dados coletados a distâncias astronômicas, exigindo não apenas instrumentação de ponta, mas também metodologias analíticas inovadoras. O processo envolveu mais de 5 anos de observações coordenadas utilizando múltiplos instrumentos, incluindo o espectrômetro NIRSPEC do Telescópio Espacial James Webb, o instrumento Carmenes do Observatório de Calar Alto e dados históricos do telescópio Special Hubble. A integração destes diversos conjuntos de dados exigiu o desenvolvimento de estruturas computacionais totalmente novas, capazes de reconciliar observações realizadas em diferentes comprimentos de onda e com diferentes sensibilidades instrumentais. É importante ressaltar o rigor científico aplicado pela equipe de Madhusudan. Conscientes da magnitude de suas descobertas potenciais, os pesquisadores submeteram seu trabalho a múltiplas revisões independentes, testaram hipóteses alternativas para os dados observados e mantiveram uma transparência exemplar sobre as limitações e incertezas em suas análises. Este compromisso com a integridade científica destaca-se especialmente em um campo onde as implicações das descobertas podem ser tão profundas para nossa compreensão do cosmos e do lugar da humanidade nele. A equipe estabeleceu novos padrões para a comunicação científica responsável, detalhando cuidadosamente em suas publicações a diferença entre detecção e interpretação e evitando reivindicações sensacionalistas que ultrapassassem o que os dados poderiam suportar com confiança. Implicações para a existência humana e a potencial confirmação de vida em K2-18b, mesmo que na forma de micro-organismos simples, representaria um ponto de inflexão monumental na história humana, com implicações filosóficas, culturais e existenciais profundas. Pela primeira vez, teríamos evidência concreta de que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra, mas possivelmente um resultado comum quando condições adequadas estão presentes no cosmos. Esta descoberta transformaria fundamentalmente nossa compreensão sobre o lugar da humanidade no universo, criando um marco divisório na história da civilização. Um momento definidor que separaria toda a existência humana em antes e depois da confirmação de vida extraterrestre. Do ponto de vista filosófico, a confirmação de que não estamos sozinhos no universo nos forçaria a reconsiderar questões fundamentais sobre nossa própria existência. A excepcionalidade humana, a ideia de que nossa espécie e nosso planeta ocupam um lugar único e privilegiado no cosmos, seria desafiada de maneira irreversível. Filosofias e sistemas de pensamento que colocam a humanidade no centro da existência precisariam ser reavaliados à luz da evidência de que a vida pode ser um fenômeno cósmico comum e não uma exceção terrestre.
Correntes filosóficas como o existencialismo poderiam ganhar nova relevância ao abordar o significado da existência humana em um cosmos biologicamente diverso, enquanto perspectivas que enfatizam a interconexão entre todas as formas de vida poderiam encontrar validação nesta descoberta monumental. O impacto nas tradições religiosas e espirituais seria igualmente significativo. Muitas das principais religiões do mundo foram desenvolvidas com uma compreensão geocêntrica e antropocêntrica do universo. A descoberta de vida extraterrestre exigiria uma reinterpretação ou expansão de textos e crenças sagradas para acomodar a realidade de um cosmos biologicamente diverso. Algumas tradições religiosas poderiam encontrar esta transição mais fácil que outras, mas todas enfrentariam o desafio de integrar esta nova compreensão em seus sistemas de crenças. Teólogos e líderes religiosos precisariam considerar questões profundas. Se existem almas ou consciência em outras formas de vida, se suas tradições contemplam a salvação ou iluminação de seres além da Terra, e como suas narrativas de criação poderiam ser expandidas para incluir a possibilidade de vida em múltiplos mundos. Este processo de adaptação poderia catalisar uma era de renovação teológica e diálogo interreligioso sem precedentes. Talvez o impacto mais profundo seria na autopercepção coletiva da humanidade. A confirmação de vida em outro mundo nos convidaria a nos ver não como uma anomalia biológica isolada, mas como participantes de um fenômeno cósmico mais amplo. Esta mudança de perspectiva poderia promover um senso maior de conexão com o cosmos e possivelmente fomentar uma consciência planetária mais unificada, transcendendo divisões nacionais, étnicas e culturais em favor de uma identidade humana compartilhada como terráqueos, uma entre potencialmente inúmeras expressões de vida no vasto oceano cósmico. Os problemas globais que atualmente dividem a humanidade poderiam ser recontextualizados frente à realidade cósmica maior, potencialmente catalisando maior cooperação internacional em questões como mudanças climáticas, preservação da biodiversidade e exploração espacial. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Vida microbiana versus civilizações avançadas. Uma distinção crucial que precisa ser claramente estabelecida nas discussões sobre a descoberta em K218b é a diferença entre detectar evidências de vida microbiana simples e encontrar sinais de civilizações tecnologicamente avançadas. As bioassinaturas identificadas na atmosfera deste exoplaneta sugerem, na melhor das hipóteses, a presença de organismos relativamente simples, comparáveis talvez ao fitoplâncton terrestre, longe de civilizações capazes de comunicação interestelar. Esta distinção não é meramente acadêmica, mas fundamental para contextualizar adequadamente o significado da descoberta dentro do panorama maior da busca por vida extraterrestre. Enquanto moléculas como o metano e o dimetil sulfeto podem indicar processos biológicos, estamos ainda muito distantes de detectar os marcadores inequívocos de atividade tecnológica, como transmissões de rádio direcionadas ou alterações ambientais em escala planetária que só poderiam ser atribuídas a uma espécie tecnologicamente avançada. A probabilidade estatística da existência de vida no universo, mesmo que apenas microbiana, é influenciada por diversos fatores. A descoberta contínua de exoplanetas potencialmente habitáveis, a identificação de ambientes extremos na Terra onde a vida prospera e agora a possível detecção de bioassinaturas em K218b, todos apontam para uma maior probabilidade de que a vida seja um fenômeno relativamente comum quando condições mínimas são atendidas. Cálculos recentes utilizando a equação de Drake revisada sugerem que pode haver milhões de planetas abrigando alguma forma de vida só em nossa galáxia. Contudo, o salto evolutivo de organismos unicelulares para seres multicelulares complexos e, eventualmente, para espécies inteligentes capazes de desenvolver tecnologia representa uma série de transições que podem ser extremamente raras.
Na Terra, a vida microbiana surgiu relativamente cedo, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, mas organismos multicelulares complexos só apareceram após mais de 2 bilhões de anos de evolução, e inteligência tecnológica é um desenvolvimento extremamente recente. Paleontólogos e biólogos evolutivos identificaram pelo menos 5 grandes transições evolutivas críticas que precederam o surgimento de inteligência tecnológica na Terra: a emergência de células eucarióticas, com núcleo definido, a evolução da reprodução sexual, o desenvolvimento da multicelularidade complexa, a aparição de organismos com tecidos especializados e órgãos e, finalmente, o surgimento de cognição avançada. Cada uma dessas transições parece ter dependido de contingências evolutivas específicas e possivelmente raras, sugerindo que o caminho da vida microbiana simples à inteligência tecnológica pode ser extraordinariamente improvável quando considerado em sua totalidade. O conceito de planeta Haitian, o termo Haitian, representa uma inovação conceitual significativa na classificação planetária, cunhado especificamente para descrever mundos como K2-18b, que não se encaixam adequadamente nas categorias previamente estabelecidas. Esta nomenclatura, derivada da fusão das palavras inglesas hydrogen, hidrogênio, e ocean, oceano, foi proposta pela primeira vez pelo professor Nico Madhusudan e sua equipe em 2021, antes mesmo das descobertas mais recentes relacionadas às possíveis bioassinaturas em K2-18b. Um planeta Haitian é caracterizado por uma combinação específica de atributos que o distinguem tanto das superterras rochosas quanto dos mini-Netunos gasosos. Tipicamente, estes mundos possuem massas entre 2 e 10 vezes a da Terra e raios entre 1,7 e 3,5 vezes o terrestre. Sua composição inclui um núcleo rochoso relativamente pequeno, circundado por um manto profundo de água em diversos estados: líquido, supercrítico ou em formas de gelo de alta pressão, e envolvido por uma atmosfera espessa dominada por hidrogênio molecular. Os modelos atmosféricos para planetas Haitian sugerem que suas camadas superiores podem conter uma mistura diversa de compostos, incluindo metano, amônia, dióxido de carbono e, crucialmente, sulfeto de dimetila, DMS, um dos compostos recentemente detectados em K2-18b. A física e química destas atmosferas densas criam gradientes de temperatura e pressão que podem resultar em zonas habitáveis estratificadas, onde condições adequadas para a bioquímica baseada em água podem existir em camadas específicas, mesmo que a superfície do oceano global seja demasiado quente ou fria para os padrões terrestres de habitabilidade. A classificação Haitian representa uma ampliação revolucionária dos tipos de planetas considerados potencialmente habitáveis. Tradicionalmente, a habitabilidade planetária era avaliada através de um modelo terrestre, planetas rochosos de tamanho similar à Terra, orbitando a uma distância apropriada de suas estrelas para manter água líquida na superfície, com atmosferas ricas em nitrogênio e oxigênio. O conceito Haitian reconhece que ambientes radicalmente diferentes do terrestre podem, não obstante, oferecer nichos viáveis para processos biológicos. As implicações desta nova classificação são profundas para a astrobiologia. Modelos teóricos sugerem que a zona habitável para planetas Haitian pode ser significativamente mais ampla que para planetas tipo Terra, pois suas densas atmosferas de hidrogênio proporcionam um efeito estufa substancial que pode manter temperaturas adequadas mesmo a distâncias maiores de suas estrelas hospedeiras. Além disso, os oceanos profundos destes planetas poderiam oferecer proteção contra a radiação estelar e proporcionar ambientes estáveis para a evolução biológica durante períodos extremamente longos. Estima-se que planetas Haitian sejam relativamente comuns em nossa galáxia, potencialmente expandindo enormemente o número de mundos onde poderíamos buscar sinais de vida. K2-18b representa o protótipo mais bem estudado desta nova classe de exoplanetas. Localizado a aproximadamente 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão, este mundo orbita uma anã vermelha fria com aproximadamente 40% da massa do Sol.
As observações iniciais, realizadas com o telescópio espacial Hubble, já haviam detectado vapor d'água em sua atmosfera. Mas foram as observações mais recentes do telescópio James Webb que revelaram a presença de metano e dióxido de carbono, uma combinação que sugere possíveis processos de ciclagem química compatíveis com a atividade biológica. A cautela científica necessária, apesar do entusiasmo justificado pelas descobertas relacionadas a K2-18b, a comunidade científica mantém um compromisso rigoroso com a cautela metodológica, uma abordagem essencial quando lidamos com descobertas de potencial impacto transformador. Este equilíbrio entre entusiasmo e prudência reflete a própria essência do método científico, que valoriza tanto a inovação quanto a verificação meticulosa. A história da astrobiologia está repleta de exemplos onde descobertas, inicialmente interpretadas como evidências de vida extraterrestre, foram posteriormente explicadas por processos não biológicos, reforçando a importância desta abordagem conservadora na avaliação de novas descobertas. A necessidade de confirmação por múltiplas observações independentes representa um pilar fundamental desta cautela. As detecções iniciais de sulfeto de dimetila e outros compostos potencialmente biogênicos na atmosfera de K2-18b, embora promissoras, requerem verificação através de observações adicionais, utilizando diferentes instrumentos, técnicas analíticas e, idealmente, diferentes equipes de pesquisadores. Campanhas observacionais já estão sendo planejadas para os próximos ciclos do telescópio espacial James Webb, visando confirmar e refinar as detecções iniciais. Esta redundância verificativa não representa desconfiança, mas sim o padrão ouro da metodologia científica. Além disso, métodos estatísticos rigorosos devem ser aplicados para quantificar a confiabilidade das detecções e estabelecer margens de erro precisas, permitindo comparações objetivas entre diferentes conjuntos de observações. Igualmente importante é a consideração séria de explicações alternativas para os dados coletados. As mesmas assinaturas espectrais que podem indicar processos biológicos poderiam, potencialmente, ser produzidas por processos geoquímicos complexos ainda não totalmente compreendidos. Reações catalisadas por minerais específicos sob condições de alta pressão e temperatura, interações fotoquímicas na alta atmosfera ou processos geológicos sem paralelo na Terra poderiam, teoricamente, produzir compostos similares aos detectados. Os cientistas estão ativamente modelando tais cenários alternativos para avaliar sua plausibilidade em comparação com a hipótese biológica. Este exercício de formulação e teste de hipóteses concorrentes constitui o núcleo do pensamento científico e é particularmente crucial quando interpretamos dados de ambientes tão exóticos quanto exoplanetas distantes. A criação de modelos atmosféricos e oceânicos detalhados de K2-18b representa outro componente essencial na abordagem cautelosa. Estes modelos computacionais complexos, alimentados pelos dados observacionais disponíveis, tentam simular os processos físicos e químicos que ocorrem no exoplaneta. Ao variar parâmetros como composição atmosférica, taxas de reação química, condições de temperatura e pressão, e comparando os resultados com as observações reais, os cientistas podem avaliar quais cenários são mais consistentes com os dados. Este processo iterativo de modelagem e refinamento é fundamental para determinar se as bioassinaturas detectadas requerem explicações biológicas ou podem ser produzidas abioticamente. O método científico rigoroso exige que consideremos a hipótese da vida em K2-18b como preliminar até que tenhamos eliminado sistematicamente explicações alternativas e acumulado evidências convergentes suficientes. Esta cautela não diminui a importância das descobertas, pelo contrário, assegura que, caso a hipótese biológica se confirme, ela estará fundamentada em bases sólidas que resistirão ao escrutínio intenso que inevitavelmente acompanhará uma descoberta de tal magnitude. A ciência avança não apenas através de saltos criativos e descobertas surpreendentes, mas também através da verificação metódica e da eliminação paciente de hipóteses concorrentes. O fitoplâncton como analogia terrestre para compreender
o significado das bioassinaturas detectadas em K2-18b, os cientistas recorrem a analogias com processos biológicos terrestres, sendo o fitoplâncton um dos mais relevantes e esclarecedores. Na Terra, o fitoplâncton, um conjunto diversificado de micro-organismos aquáticos capazes de realizar fotossíntese, desempenha um papel fundamental na produção de sulfeto de dimetila, DMS, e outros compostos sulfurados detectados na atmosfera do exoplaneta distante. O fitoplâncton terrestre, particularmente certas espécies de algas marinhas, produz DMS como subproduto metabólico quando processa compostos contendo enxofre. Este processo ocorre principalmente nos oceanos, onde estas algas microscópicas flutuam próximas à superfície, captando energia solar e absorvendo nutrientes dissolvidos na água. Quando células destas algas se rompem, seja por morte natural, ataques virais ou predação por zooplâncton, liberam um composto chamado dimetilsulfônio-propionato, DMSP, que é então convertido em DMS por enzimas específicas. O DMS eventualmente escapa para a atmosfera, onde participa em complexos ciclos biogeoquímicos e inclusive influencia a formação de nuvens. A importância desta conversão bioquímica vai muito além do ciclo de vida das próprias algas. Na Miesemandis Terra, estima-se que o fitoplâncton seja responsável por aproximadamente 50% da produção de oxigênio atmosférico, superando a contribuição combinada de todas as florestas e plantas terrestres. Esta produção massiva de oxigênio, aliada à liberação de compostos como o DMS, demonstra como organismos microscópicos podem alterar fundamentalmente a composição atmosférica de um planeta inteiro, exatamente o tipo de impacto que os cientistas procuram identificar em exoplanetas potencialmente habitáveis como K2-18b. Particularmente notável é o chamado efeito Claw, nomeado a partir das iniciais de seus proponentes, Charlson, Lovelock, Andrea e Warren, que descreve um mecanismo de feedback no qual o DMS produzido pelo fitoplâncton contribui para a formação de aerossóis atmosféricos. Estes aerossóis, por sua vez, atuam como núcleos de condensação de nuvens, influenciando o albedo planetário e, consequentemente, a regulação térmica global. Esta interação complexa entre organismos microscópicos e sistemas climáticos planetários exemplifica como a vida pode não apenas se adaptar ao ambiente, mas também modificá-lo ativamente, um conceito central na hipótese Gaia desenvolvida por James Lovelock, que propõe que a biosfera atua como um sistema autorregulador. Impugna. Analogia com o fitoplâncton terrestre sugere a possibilidade de ecossistemas oceânicos complexos em K2-18b. Se os compostos detectados na atmosfera deste exoplaneta são realmente produzidos por processos biológicos, poderíamos estar observando evidências de um bioma marinho onde micro-organismos fotossintéticos ou seus equivalentes funcionais adaptados às condições específicas de K2-18b prosperam nos vastos oceanos que potencialmente cobrem o planeta. Estes organismos poderiam formar a base de cadeias alimentares mais complexas, criando um ecossistema dinâmico com ciclos de nutrientes e energia semelhantes, em princípio, aos encontrados nos oceanos terrestres. Considerando as condições físicas de K2-18b, um planeta significativamente maior que a Terra e com gravidade consideravelmente mais alta, qualquer vida aquática hipotética enfrentaria pressões evolutivas distintas. Por exemplo, a maior pressão hidrostática resultante da combinação de gravidade aumentada e possíveis oceanos profundos poderia selecionar organismos com estruturas celulares especialmente resistentes à compressão. Da mesma forma, dependendo da estrela hospedeira e da composição atmosférica, o espectro luminoso disponível para fotossíntese poderia diferir significativamente do terrestre, potencialmente resultando em pigmentos fotossintéticos com propriedades de absorção muito diferentes da clorofila terrestre. O impacto na mídia e cultura popular, as descobertas relacionadas a K2-18b, geraram uma onda de cobertura midiática global sem precedentes para um tema de astrobiologia.
Veículos de comunicação de todos os continentes dedicaram manchetes de primeira página, programas especiais de televisão e extensas reportagens online explorando as implicações destas descobertas. Esta atenção massiva reflete tanto o interesse perene da humanidade pela questão da vida extraterrestre, quanto a acessibilidade relativa deste avanço científico específico, cujas implicações básicas podem ser compreendidas mesmo sem conhecimento técnico aprofundado. Analistas de mídia observam que o volume e a persistência da cobertura superam inclusive aquele dedicado às descobertas de água em Marte ou aos primeiros exoplanetas confirmados, demonstrando uma evolução no apetite público por notícias científicas de fronteira. Esta cobertura intensiva tem renovado o interesse público pela astrobiologia e ciências espaciais em geral. Instituições educacionais relatam aumentos significativos nas buscas por informações sobre exoplanetas, habitabilidade e técnicas de detecção de vida extraterrestre. Plataformas de divulgação científica online registraram picos de audiência sem precedentes para conteúdos relacionados ao tema. E observatórios astronômicos abertos ao público experimentaram aumento nas visitações. Este renovado interesse representa uma oportunidade valiosa para a educação científica e inspiração de novas gerações de pesquisadores. Universidades em diversos países reportam crescimento notável nas inscrições para cursos introdutórios de astronomia e astrobiologia, um fenômeno apelidado por alguns educadores como efeito K2-18b. No âmbito da cultura pop, o impacto destas descobertas já começou a se manifestar em diversas formas de expressão artística e entretenimento. Escritores de ficção científica incorporam rapidamente elementos das descobertas em novas obras, criando narrativas especulativas sobre como seria a vida em um planeta como K2-18b. Produções audiovisuais, incluindo documentários científicos, e obras de ficção estão em desenvolvimento, explorando tanto os aspectos científicos quanto as possibilidades imaginativas inspiradas pelas características únicas deste exoplaneta. Jogos eletrônicos e experiências de realidade virtual também começam a incorporar ambientações inspiradas nas condições projetadas para K2-18b, oferecendo ao público uma forma imersiva de explorar este mundo distante. Contudo, é importante destacar a diferença substancial entre a reportagem científica responsável e a especulação sensacionalista que frequentemente permeia a cobertura midiática sobre vida extraterrestre. Manchetes sugerindo prova definitiva de alienígenas ou imagens artísticas mostrando criaturas humanoides habitando K2-18b representam distorções significativas das descobertas reais. Tais exageros não apenas desinformam o público, mas também podem criar expectativas irrealistas que, quando inevitavelmente frustradas, resultam em ceticismo infundado sobre descobertas científicas legítimas. Especialistas em comunicação científica apontam que este padrão de sensacionalismo seguido por desilusão tem efeitos duradouros na confiança pública na ciência, podendo alimentar movimentos anticientíficos e teorias conspiratórias que já representam desafios significativos para a sociedade contemporânea. A comunidade científica tem respondido a este desafio com esforços coordenados de comunicação pública, incluindo entrevistas, artigos de opinião e presença ativa em redes sociais. Cientistas como o professor Madhusudan e sua equipe têm se dedicado a explicar as descobertas em linguagem acessível, clarificando tanto o potencial revolucionário quanto as limitações e incertezas dos dados atuais. Organizações como NASA, ESA e universidades envolvidas nas pesquisas também implementaram estratégias de comunicação visando contextualizar adequadamente as descobertas e promover um entendimento público nuançado que reconheça tanto a importância das evidências atuais quanto a necessidade de confirmação adicional antes de conclusões definitivas. Estas iniciativas incluem webinários interativos, programas educacionais para escolas e parcerias com comunicadores científicos influentes que podem amplificar mensagens precisas para audiências diversas. Próximos passos da pesquisa O. Caminho científico adiante para a investigação de K2-18b está sendo meticulosamente planejado,
com múltiplas fases de observação e análise que prometem refinar nosso entendimento deste intrigante exoplaneta. A comunidade científica está mobilizando recursos significativos para transformar as descobertas preliminares em conhecimento consolidado, estabelecendo um roteiro claro para os próximos anos de pesquisa. As implicações destas investigações transcendem o interesse acadêmico, potencialmente revelando insights fundamentais sobre os processos que possibilitam o surgimento da vida em diversos ambientes cósmicos. Novas observações com o telescópio espacial James Webb constituem a prioridade imediata. Vários ciclos observacionais já foram aprovados e programados para os próximos 18 meses, utilizando diferentes instrumentos e configurações do telescópio. O espectrógrafo de infravermelho próximo, NIR-SPEC, e o instrumento de infravermelho médio, MIRI, serão empregados em modos complementares para confirmar as detecções iniciais de moléculas potencialmente biogênicas e buscar assinaturas adicionais. Estas observações serão estrategicamente programadas para cobrir diferentes fases orbitais de K2-18b, permitindo mapear variações atmosféricas que poderiam fornecer informações sobre padrões climáticos e processos químicos ativos no planeta. A equipe liderada pelo professor Nico Madhusudan, da Universidade de Cambridge, planeja dedicar mais de 100 horas de tempo observacional precioso do JWST exclusivamente ao estudo deste exoplaneta, demonstrando o extraordinário valor científico atribuído a K2-18b pela comunidade astronômica internacional. Paralelamente, esforços substanciais estão sendo direcionados ao desenvolvimento de instrumentos ainda mais sensíveis, tanto para atualizações futuras do JWST quanto para a próxima geração de telescópios espaciais e terrestres. Espectrógrafos de alta resolução capazes de detectar moléculas em concentrações ainda menores estão sendo projetados, juntamente com técnicas avançadas de processamento de dados que podem extrair sinais ainda mais sutis das observações. Estas tecnologias emergentes prometem expandir significativamente nossa capacidade de caracterizar atmosferas de exoplanetas com precisão sem precedentes. Protótipos de interferômetros espaciais com capacidade de resolução espectral 10 vezes superior aos instrumentos atuais já estão em fase avançada de desenvolvimento em laboratórios da NASA e ESA, com testes preliminares previstos para os próximos 3 anos. Estes avanços tecnológicos não apenas beneficiarão o estudo de K2-18b, mas estabelecerão capacidades fundamentais para a exploração sistemática dos mais de 5.000 exoplanetas já confirmados. A busca por outros biomarcadores na atmosfera de K2-18b também está sendo intensificada. Além dos compostos sulfurados já detectados, os pesquisadores estão refinando técnicas para identificar potenciais assinaturas de metano biogênico, amoníaco e até mesmo possíveis desequilíbrios de gases que poderiam indicar processos metabólicos ativos. Modelos atmosféricos complexos estão sendo desenvolvidos para prever quais biomarcadores adicionais seriam esperados se realmente existe atividade biológica no planeta, criando um roteiro observacional específico para confirmar ou refutar a hipótese biológica. Esta abordagem multifacetada maximiza as chances de resultados conclusivos, independentemente de K2-18b abrigar vida ou não. Simulações computacionais envolvendo supercomputadores de última geração estão processando mais de 50 variações destes modelos atmosféricos, incorporando diferentes parâmetros de pressão, temperatura e composição química para criar um atlas compreensivo de cenários possíveis que servirão como referência para interpretar as futuras observações. As condições para a vida em K2-18b, temperatura estimada entre 0 degU e 40 degUIC na interface oceano-atmosfera, potencialmente adequada para processos bioquímicos similares aos terrestres. Química oceânica modelos sugerem oceanos alcalinos com alta concentração de íons dissolvidos, possivelmente ricos em compostos de enxofre. Radiação estelar recebe aproximadamente 1,3 vezes mais energia de sua estrela anã vermelha que a Terra do Sol, principalmente em comprimentos de onda infravermelhos.
As condições físicas e químicas em K2-18b representam um cenário fascinante para avaliar o potencial de habitabilidade deste exoplaneta. A temperatura estimada na superfície planetária, ou mais precisamente, na interface entre o oceano global e a atmosfera, constitui um dos parâmetros mais críticos. Modelos atmosféricos baseados nas observações do telescópio James Webb sugerem temperaturas médias na faixa de 0 Briglamousin a 40 Bramlers, dependendo de fatores como a eficiência do efeito estufa na densa atmosfera de hidrogênio e padrões de circulação oceânica. Esta faixa térmica se sobrepõe significativamente ao intervalo onde a vida terrestre prospera, embora as temperaturas mais elevadas deste espectro favoreceriam organismos termofílicos similares àqueles encontrados em fontes termais na Terra. Análises espectroscópicas recentes reforçam esta estimativa térmica, revelando bandas de absorção consistentes com vapor d'água em estado termodinâmico compatível com estas temperaturas, embora variações sazonais e geográficas possam criar microambientes com condições distintas ao longo da superfície planetária. A composição química dos possíveis oceanos de K2-18b representa outro fator determinante para sua habitabilidade. Simulações baseadas em modelos de formação planetária e equilíbrio químico sugerem que estes oceanos provavelmente possuem características distintamente diferentes dos terrestres. A interação entre a água e o manto rochoso subjacente, somada à influência da atmosfera rica em hidrogênio, resultaria em condições provavelmente alcalinas, com pH estimado entre 8 e 10. Os oceanos também conteriam concentrações elevadas de íons dissolvidos, incluindo sódio, potássio, cálcio e magnésio, além de quantidades significativas de compostos sulfurados, um ambiente químico que, apesar de desafiador pelos padrões terrestres, poderia potencialmente suportar formas de vida adaptadas a estas condições específicas. A detecção recente de dimetilsulfeto, DMS, na atmosfera, um composto raramente produzido por processos não biológicos, intensificou o interesse nestes ciclos de enxofre como possíveis indicadores de processos metabólicos. Modelos geoquímicos sugerem ainda a possibilidade de interfaces hidrotermais no fundo oceânico, criando gradientes energéticos exploráveis por potenciais quimiolitotróficos, organismos que extraem energia de reações químicas inorgânicas sem dependência direta da luz estelar. A radiação estelar recebida por K2-18b difere substancialmente do padrão terrestre tanto em quantidade quanto em qualidade espectral. O planeta orbita uma anã vermelha mais fria e menos luminosa que nosso Sol, mas em uma distância relativamente próxima, resultando em um fluxo energético total aproximadamente 1,3 vezes superior ao recebido pela Terra. Crucialmente, esta energia está concentrada principalmente em comprimentos de onda infravermelhos, em contraste com o espectro solar mais amplo recebido pela Terra. Comparação com a Terra primitiva, os cientistas encontram paralelos fascinantes entre as condições atuais de K2-18b e a Terra primitiva de há bilhões de anos, oferecendo potenciais insights sobre como a vida pode ter surgido em nosso próprio planeta. Esta análise comparativa nos permite utilizar K2-18b como uma espécie de máquina do tempo cósmica, observando em tempo real condições planetárias que na Terra existiram apenas no passado distante e que foram fundamentais para o surgimento dos primeiros organismos vivos. Tais comparações são particularmente valiosas, considerando que os registros geológicos da Terra pré-biótica foram largamente apagados pelos processos de tectônica de placas, erosão e atividade biológica subsequente, deixando apenas traços fragmentados de nosso passado primordial. Durante o Arqueano, há aproximadamente 4 a 2,5 bilhões de anos, a Terra possuía uma atmosfera fundamentalmente diferente da atual, dominada por gases como nitrogênio, dióxido de carbono e metano, com pouco ou nenhum oxigênio livre. Embora a atmosfera terrestre primitiva não fosse rica em hidrogênio como a de K2-18b, ambas compartilham a característica de serem ambientes redutores, quimicamente favoráveis a certas reações pré-bióticas essenciais para a origem da vida.
As simulações de laboratório, desde os experimentos clássicos de Miller e Urey, demonstraram que atmosferas redutoras facilitam a formação de aminoácidos, bases nitrogenadas e outros precursores de biomoléculas quando submetidas a fontes de energia como descargas elétricas ou radiação ultravioleta. Estudos mais recentes expandiram significativamente nossa compreensão dessas reações pré-bióticas, demonstrando como monômeros simples podem se auto-organizar em polímeros mais complexos sob condições geológicas plausíveis. Particularmente relevante para K2-18b é a descoberta de que interfaces entre água e atmosferas ricas em hidrogênio podem catalisar a formação de compostos orgânicos complexos, mesmo na ausência de minerais específicos que, na Terra primitiva, teriam atuado como catalisadores inorgânicos. Aqui no Oráculo Universal, aprender faz parte do dia a dia. Quer mais? Link na descrição. Os oceanos da Terra primitiva, assim como os possíveis oceanos de K2-18b, provavelmente apresentavam química distinta dos mares atuais. Evidências geológicas sugerem que os oceanos arqueanos eram ligeiramente mais quentes, mais ácidos e ricos em ferro e enxofre dissolvidos. A química do enxofre, em particular, representa um paralelo intrigante com K2-18b, onde compostos sulfurados foram detectados. Na Terra primitiva, ciclos biogeoquímicos baseados em enxofre precederam a dominância atual do ciclo do carbono e foram cruciais para os primeiros ecossistemas microbianos, particularmente para organismos quimiolitotróficos que obtinham energia da oxidação de compostos inorgânicos de enxofre. Análises de estromatólitos e outros microfósseis datados do Arqueano revelam evidências de comunidades microbianas adaptadas a ambientes sulfurosos, como fontes hidrotermais submarinas e lagoas costeiras hipersalinas. Estas comunidades primitivas não dependiam de fotossíntese oxigênica, mas sim de metabolismos quimioautotróficos que poderiam, teoricamente, desenvolver-se em condições similares às de K2-18b, particularmente em zonas de interface entre o oceano e o manto rochoso, onde reações serpentinizantes poderiam gerar hidrogênio e fornecer energia química para sistemas metabólicos primitivos. Os estágios iniciais da evolução da vida na Terra ocorreram em condições que, embora diferentes em detalhes específicos, compartilham princípios gerais com o ambiente de K2-18b. Ambos os cenários apresentam sistemas químicos complexos, fontes de energia disponíveis e o potencial para a concentração e reação de compostos orgânicos. Se a vida surgiu independentemente em K2-18b, seu desenvolvimento provavelmente seguiria trajetórias evolutivas iniciais determinadas por pressões seletivas similares às que moldaram os primeiros micro-organismos terrestres. Adaptação. Há gradientes químicos, competição por recursos limitados e aproveitamento eficiente das fontes de energia disponíveis. Estudar K2-18b pode, portanto, não apenas nos ajudar a encontrar vida extraterrestre, mas também iluminar os processos que levaram ao surgimento da vida em nosso próprio planeta. O conceito de bioassinatura, definição científica, uma bioassinatura é qualquer substância, padrão ou fenômeno que fornece evidência científica de vida passada ou presente. No contexto astrobiológico, refere-se especificamente a características detectáveis à distância, que sugerem fortemente a presença de processos biológicos ativos. Estas assinaturas funcionam como impressões digitais da vida, permitindo aos cientistas inferir a existência de organismos sem observá-los diretamente. O conceito foi desenvolvido inicialmente para estudos paleontológicos terrestres, sendo posteriormente adaptado para a exploração espacial e a busca por vida extraterrestre. Tipos principais bioassinaturas químicas, gases biogênicos como metano, oxigênio, dimetilsulfeto, fosfina. Bioassinaturas espectrais, pigmentos fotossintéticos, clorofila e assinaturas de reflexão da vegetação. Bioassinaturas de desequilíbrio, coexistência de gases quimicamente incompatíveis como metano e oxigênio. Bioassinaturas temporais, variações sazonais não explicáveis por processos físicos. Bioassinaturas morfológicas, estruturas que sugerem origem biológica, como estromatolitos.
Bioassinaturas isotópicas, padrões de fracionamento isotópico característicos de processos metabólicos. Desafios de interpretação. Distinguir sinais biológicos genuínos de processos geológicos ou químicos que podem mimetizar bioassinaturas representa o maior desafio metodológico. A interpretação requer modelos complexos que considerem todas as possíveis origens abióticas para os sinais detectados. O problema dos falsos positivos é particularmente significativo em ambientes extraterrestres, onde processos físico-químicos desconhecidos ou não observados na Terra podem produzir assinaturas enganosamente similares às biológicas. A contextualização planetária completa, incluindo história geológica, composição atmosférica global e condições de superfície, é essencial para avaliações confiáveis. A história da busca por bioassinaturas em outros planetas remonta ao início da era espacial, mas evoluiu dramaticamente nas últimas décadas. Nos anos 1970, as sondas Viking da NASA conduziram os primeiros experimentos projetados especificamente para detectar vida microbiana em Marte, utilizando testes metabólicos que buscavam evidências de respiração ou consumo de nutrientes por possíveis micro-organismos marcianos. Embora esses experimentos tenham produzido resultados ambíguos, eles estabeleceram as bases conceituais para a detecção remota de vida. A distância. Como desafio à distância que nos separa de K2-18b, aproximadamente 120 anos-luz, representa um desafio monumental para nossa compreensão e investigação deste intrigante exoplaneta. Para contextualizar esta vastidão, é útil traduzir este valor para unidades mais tangíveis. 120 anos-luz equivalem a cerca de 1,14 quatrilhão de quilômetros. 140.000 quilômetros. Para efeito de comparação, a distância média entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o que significa que K2-18b está mais de 7,6 bilhões de vezes mais distante que nossa própria estrela. Esta magnitude astronômica é difícil de ser compreendida pela mente humana. Se pudéssemos viajar à velocidade de um avião comercial moderno, aproximadamente 900 km/h, levaríamos cerca de 144 milhões de anos para chegar a K2-18b. Mesmo a velocidade da New Horizons, a sonda mais rápida já lançada pela humanidade, que atingiu aproximadamente 58 mil km/h, a viagem ainda consumiria mais de 2,2 milhões de anos. Para colocar essa distância em outra perspectiva, a luz emitida ou refletida por K2-18b, que estamos analisando hoje, iniciou sua jornada em direção à Terra no final do século XIX, quando Wilhelm Röntgen ainda estava descobrindo os raios-X e Marie Curie começava suas pesquisas sobre radioatividade. Esta separação astronômica impõe limitações técnicas fundamentais para a comunicação ou viagem interestelar. Utilizando as tecnologias de propulsão mais avançadas atualmente disponíveis, ou mesmo as teoricamente concebíveis para um futuro próximo, uma sonda robótica demoraria dezenas de milhares de anos para alcançar o sistema K2-18. A sonda Voyager 1, o objeto humano mais distante da Terra, viaja aproximadamente 17 km por segundo e levaria cerca de 2 milhões de anos para percorrer tal distância. Mesmo comunicações na velocidade da luz, o limite teórico absoluto segundo nossa compreensão atual da física, levariam 120 anos para chegar ao sistema K2-18 e outros 120 anos para qualquer resposta retornar, tornando impossível qualquer forma de interação em tempo real. A revolução na detecção de exoplanetas, 1992-1995 primeiros exoplanetas descobertos. Técnicas iniciais limitadas a mundos gigantes em órbitas extremas. 2009-2018, era Kepler. Mais de 2.600 exoplanetas confirmados. Primeira revolução estatística, revelando abundância de superterras e mini-Netunos. 2018, presente era, TSS e James. Webb, caracterização atmosférica detalhada e busca por bioassinaturas tornando-se possíveis. Os avanços tecnológicos dos últimos
30 anos transformaram radicalmente nossa compreensão da prevalência e diversidade de planetas em nossa galáxia. Até o início dos anos 1990, o único sistema planetário conhecido era o nosso próprio. Os astrônomos especulavam sobre a existência de planetas orbitando outras estrelas, mas não possuíam os instrumentos necessários para detectá-los. Esta situação mudou dramaticamente em 1992, quando os primeiros exoplanetas foram confirmados orbitando um pulsar, seguidos em 1995 pela descoberta do primeiro planeta orbitando uma estrela de sequência principal similar ao Sol, 51 Pégase. B. Estas descobertas iniciais foram recebidas com ceticismo por parte da comunidade científica, exigindo verificações rigorosas e repetidas antes de serem amplamente aceitas, ilustrando o conservadorismo saudável que caracteriza o avanço científico. A trajetória de 0 a milhares de exoplanetas confirmados representa uma das mais rápidas e impressionantes revoluções na história da astronomia. Esta explosão de descobertas foi impulsionada por avanços tecnológicos em múltiplas frentes. Melhorias na precisão das medições de velocidade radial, permitindo detectar o minúsculo balanço gravitacional que um planeta causa em sua estrela hospedeira. O desenvolvimento de fotometria de ultra-alta precisão, capaz de medir as diminutas quedas de brilho estelar quando um planeta transita em frente à sua estrela, e o aperfeiçoamento de técnicas de imageamento direto e astrometria, entre outras. O marco mais significativo nesta evolução foi, sem dúvida, o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, que sozinho descobriu mais de 2.600 exoplanetas, confirmados durante sua missão de quase uma década. A precisão do Kepler era tão extraordinária que poderia detectar a diminuição de brilho equivalente a uma mosca passando na frente de um farol a milhares de quilômetros de distância. Uma hazaña tecnológica que revolucionou nossa compreensão da arquitetura de sistemas planetários. Teorias alternativas para os dados. Coletados processos. Vulcânicos, erupções, liberando compostos sulfurados de forma contínua, poderiam, teoricamente, manter concentrações atmosféricas significativas. Vulcanismo extremo em escala global seria necessário para explicar os níveis detectados. Modelos teóricos sugerem que a atividade vulcânica em K2-T18b precisaria exceder em várias ordens de magnitude a observada em Io, a lua vulcanicamente mais ativa do Sistema Solar, o que levanta questões sobre a plausibilidade desta hipótese. Fotoquímica. Atmosférica, reações químicas complexas catalisadas pela radiação da estrela hospedeira poderiam potencialmente sintetizar moléculas orgânicas como o sulfeto de dimetila a partir de precursores mais simples. Estudos laboratoriais de química atmosférica sob condições simuladas de exoplanetas têm demonstrado capacidade limitada para produzir compostos orgânicos complexos, mas geralmente em concentrações muito inferiores às observadas em K2-18b. A diferença na radiação da estrela anã vermelha, comparada ao nosso Sol, poderia catalisar reações químicas incomuns. Entrega por impactos, bombardeamento contínuo por cometas ou asteroides ricos em compostos orgânicos poderia introduzir moléculas complexas na atmosfera, embora seria difícil manter concentrações estáveis sem produção contínua. Para que esta hipótese explique os dados, K2-18b precisaria estar passando por um período incomum de intenso bombardeamento, possivelmente similar ao intenso bombardeamento tardio, que acredita-se ter ocorrido no início da história do sistema solar. Este cenário, embora possível, seria uma coincidência astronômica notável. Química, mineral, oceano-interações entre minerais específicos no fundo oceânico e a água sob condições de alta pressão e temperatura poderiam catalisar reações que produzem compostos orgânicos complexos. Fontes hidrotermais, semelhantes às encontradas nos oceanos terrestres, poderiam criar microambientes químicos únicos. As altas pressões esperadas no oceano de K2-18b poderiam alterar significativamente a termodinâmica e a cinética destas reações, potencialmente facilitando vias sintéticas desconhecidas na Terra.
A importância das hipóteses concorrentes na ciência não pode ser subestimada, especialmente quando lidamos com descobertas potencialmente revolucionárias, como as bioassinaturas, em K218b. O método científico exige que consideremos rigorosamente todas as explicações plausíveis para os dados observados, dando preferência inicialmente às explicações que não invocam processos biológicos, um princípio conhecido como navalha de Occam, aplicado à astrobiologia. O que são os sulfetos de dimetila-O, sulfeto de dimetila, DMS, e o disulfeto de dimetila, DMDS, os compostos detectados na atmosfera de K218b são moléculas orgânicas relativamente simples, mas extremamente significativas do ponto de vista astrobiológico. O DMS possui a fórmula química CH3.2S, consistindo de um átomo de enxofre ligado a dois grupos metila, CH3, enquanto o DMDS, com fórmula CH3.2S2, contém dois átomos de enxofre ligados entre si e cada um conectado a um grupo, metila. Ambos são líquidos voláteis à temperatura ambiente na Terra, com odores característicos. O DMS é responsável pelo aroma distintivo do oceano e de certos frutos do mar, enquanto o DMDS contribui para o cheiro de alho e alguns vegetais em decomposição. Quimicamente, estas moléculas pertencem à família dos tioéteres, no caso do DMS, e de sulfetos, no caso do DMDS, classes de compostos caracterizadas pela presença de enxofre em suas estruturas moleculares, conferindo-lhes propriedades físico-químicas distintas como baixos pontos de ebulição, alta volatilidade e reatividade específica com metais e outros compostos orgânicos. Na Terra, o sulfeto de dimetila é produzido predominantemente por processos biológicos marinhos. O fitoplâncton, particularmente certas espécies de algas, sintetizam um composto precursor chamado dimetilsulfônio-propionato, DMSP, como osmolito, uma substância que ajuda as células a regular a pressão osmótica em ambientes salinos. Quando estas algas morrem, são atacadas por vírus ou consumidas por predadores, o DMSP é liberado na água e convertido em DMS por enzimas bacterianas específicas. O DMS eventualmente escapa para a atmosfera, onde pode influenciar a formação de nuvens ao fornecer núcleos de condensação. Este processo representa um componente crucial do ciclo biogeoquímico do enxofre na Terra e tem implicações significativas para o clima global. Estima-se que aproximadamente 38-40 milhões de toneladas de DMS sejam transferidas dos oceanos para a atmosfera anualmente, tornando-o a forma mais abundante de enxofre biologicamente derivado na atmosfera terrestre. Esta transferência em massa estabelece um importante feedback entre ecossistemas marinhos e processos atmosféricos, onde o DMS oxidado forma aerossóis de sulfato que podem atuar como núcleos de condensação de nuvens, potencialmente afetando o albedo planetário e, consequentemente, as temperaturas superficiais, um mecanismo proposto na hipótese CLOL que sugere uma autorregulação biológica parcial do clima terrestre. O disulfeto de dimetila, por sua vez, pode ser produzido tanto diretamente por certos organismos quanto como resultado da oxidação parcial do DMS na atmosfera ou em soluções aquosas. Bactérias que metabolizam compostos sulfurados frequentemente produzem DMDS como subproduto metabólico. Em ambientes terrestres, tanto o DMS quanto o DMDS são encontrados predominantemente em contextos biogênicos, de ecossistemas marinhos a solos ricos em matéria orgânica e até sistemas digestivos de animais. Nos sedimentos marinhos e zonas anóxicas, bactérias redutoras de sulfato geram quantidades significativas destes compostos, como parte de suas vias metabólicas anaeróbicas, contribuindo para os ciclos biogeoquímicos em ambientes com baixo teor de oxigênio. Nas profundezas oceânicas, comunidades microbianas associadas a fontes hidrotermais também produzem estes compostos como parte do metabolismo quimiosintético que sustenta estes ecossistemas únicos.
Em ambientes terrestres, solos com altas concentrações de matéria orgânica em decomposição frequentemente apresentam concentrações detectáveis de DMDS, particularmente em condições anaeróbicas, onde bactérias fermentativas degradam proteínas contendo enxofre. Alguns fungos e plantas superiores também sintetizam estes compostos como mecanismos de defesa contra herbívoros ou patógenos, aproveitando suas propriedades antimicrobianas e repelentes. Implicações para a busca. CET e as descobertas relacionadas a K2-18b têm implicações profundas para a busca por inteligência extraterrestre, SET, estabelecendo conexões significativas entre a detecção de bioassinaturas e a busca mais ampla por civilizações tecnológicas. Embora estas duas linhas de investigação operem em escalas temporais e de complexidade radicalmente diferentes, elas são filosoficamente unificadas pela questão fundamental: a vida emergiu além da Terra? Esta questão, central à astrobiologia moderna, serve como ponte conceitual entre a busca por micróbios extraterrestres e a caça por sinais de inteligência tecnológica avançada. O redirecionamento de recursos para alvos promissores representa uma das consequências mais diretas e práticas. Historicamente, os esforços SET distribuíram seu tempo de observação entre um grande número de sistemas estelares, baseando-se principalmente em critérios como tipo estelar, estabilidade, idade e presença conhecida de planetas. A identificação de mundos com bioassinaturas promissoras, como o K2-18b, permite uma priorização muito mais refinada. Sistemas onde evidências sugerem a presença de vida microbiana tornam-se candidatos prioritários para buscas por sinais de civilizações tecnológicas, baseando-se na premissa lógica de que a evolução biológica poderia, potencialmente, seguir trajetórias similares à terrestre. Da vida microbiana simples até, eventualmente, organismos complexos capazes de desenvolver tecnologia. Esta nova abordagem, às vezes chamada de SET biológico, representa uma convergência metodológica importante entre astrobiologia e SET tradicional. Radiotelescópios como o Allen Telescope Array, originalmente dedicados exclusivamente à detecção de sinais de rádio artificiais, estão sendo cada vez mais direcionados para sistemas como o K2-18, integrando-se a redes de observação multidisciplinares. Este alinhamento estratégico maximiza o retorno científico dos recursos limitados disponíveis para a pesquisa e aumenta significativamente as chances de detecção bem-sucedida, seja de sinais biológicos ou tecnológicos. Astrônomos estão também desenvolvendo protocolos específicos para a observação de longo prazo destes alvos prioritários, permitindo não apenas a busca por sinais instantâneos, mas também a detecção de padrões temporais que poderiam indicar atividades sazonais ou cíclicas, tanto biológicas quanto tecnológicas. As descobertas em K2-18b estão inspirando novas estratégias de busca. Tradicionalmente, SET focou na detecção de sinais de rádio deliberados ou transmissões eletromagnéticas vazadas, similar às que nossa própria civilização produz. Contudo, a detecção de bioassinaturas específicas está estimulando abordagens complementares, como a busca por tecnoassinaturas, indicadores de modificação tecnológica de ambientes planetários. Estas poderiam incluir poluentes industriais específicos, alterações atmosféricas em larga escala ou evidências de utilização de energia em níveis que excedem o disponível naturalmente. Os mesmos instrumentos e técnicas sendo refinados para detectar bioassinaturas sutis poderiam, com modificações apropriadas, ser aplicados à busca por estas tecnoassinaturas. Além das implicações práticas, as descobertas relacionadas a K2-18b proporcionam um contexto empírico crucial para o paradoxo de Fermi, a aparente contradição entre a alta probabilidade calculada de vida extraterrestre e a ausência de evidências conclusivas de sua existência. Se confirmarmos que a vida microbiana é relativamente comum no universo, como o K2-18b sugere, mas civilizações tecnológicas permanecem extremamente raras, como a ausência de detecções SET sugere, isto forneceria dados valiosos sobre a frequência relativa dos filtros evolutivos que separam organismos simples de civilizações avançadas.
Tal informação teria profundas implicações, não apenas para nossa compreensão da raridade ou abundância de inteligência no universo, mas também para perspectivas sobre o futuro de longo prazo de nossa própria civilização. O conceito de habitabilidade e expandida ampliação de tipos planetários, além de análogos terrestres. Agora consideramos planetas Haitian, mundos de lava, exoluas e até planetas errantes sem estrela como potencialmente habitáveis sob certas condições. Esta expansão reconhece que a vida pode se adaptar a ambientes radicalmente diferentes do terrestre, desde que existam fontes de energia e solventes adequados. Expansão do espectro térmico, limites de temperatura para a vida, reconhecidos desde Mathematics. 20 piscins, micro-organismos em salmoura super resfriada, até 121 Tuesday. Hipertermófilos em sistemas hidrotermais de alta pressão. Organismos extremófilos demonstram uma resiliência notável, utilizando mecanismos bioquímicos especializados para manter a integridade celular em condições extremas que antes considerávamos incompatíveis com processos metabólicos. Diversificação. De zonas habitáveis, reconhecidas agora, incluem regiões mais distantes da estrela para planetas com efeito estufa intenso e possíveis habitats subsuperficiais independentes da radiação estelar. Modelos atuais consideram fatores como composição atmosférica, pressão superficial e ciclos geoquímicos que podem criar microclimas habitáveis, mesmo em planetas que orbitam fora da zona habitável tradicional. Tolerância radiativa reavaliada descoberta. De organismos extremófilos na Terra, demonstra potencial para a vida em ambientes com altos níveis de radiação, relevante para planetas orbitando anãs vermelhas ativas. Mecanismos de reparo de DNA, pigmentos protetores e estratégias de dormência são adaptações observadas em micro-organismos terrestres que poderiam ser análogas às soluções evolutivas em outros mundos expostos a condições radiativas severas. Redefinição dos parâmetros de planetas potencialmente habitáveis representa uma das evoluções mais significativas na astrobiologia contemporânea. Historicamente, o conceito de habitabilidade planetária era restrito a um modelo geocêntrico. Planetas rochosos de tamanho similar à Terra, orbitando na estreita faixa ao redor de suas estrelas, onde água líquida poderia existir na superfície, a chamada zona habitável circunstelar clássica. Este paradigma limitado efetivamente restringia nossa busca por vida a mundos que fossem essencialmente gêmeos da Terra, ignorando a vasta diversidade de configurações planetárias que o universo apresenta. O futuro das missões de exploração. O horizonte da exploração espacial está sendo redefinido pela convergência entre as descobertas recentes em exoplanetas potencialmente habitáveis e avanços tecnológicos significativos em propulsão e miniaturização. As possíveis missões robóticas para sistemas próximos representam o próximo grande salto em nossa capacidade de investigar mundos além do nosso sistema solar, embora ainda estejamos há décadas de realizações concretas nesta área. O desenvolvimento de sondas interestelares capazes de viajar para sistemas como K2-18 está gradualmente transitando do domínio da ficção científica para projetos de engenharia preliminares. Iniciativas como o Breakthrough Starshot, financiado pelo bilionário Yuri Milner e apoiado por cientistas renomados, propõem o uso de velas solares ultraleves, estruturas de poucos gramas com área superficial significativa, que seriam aceleradas a velocidades relativísticas, cerca de 20% da velocidade da luz, por matrizes de lasers extremamente potentes baseados na Terra. Estas nanocrafts poderiam teoricamente alcançar o sistema estelar Alpha Centauri em aproximadamente 20 anos. Embora K2-18 a 120 anos-luz seja um alvo muito mais distante, os princípios tecnológicos semelhantes poderiam eventualmente ser aplicados para missões a distâncias maiores, possivelmente permitindo viagens que durariam séculos em vez de milênios, 2025-2040. Observações remotas avançadas, telescópios como o James Webb,
Roman e seus sucessores caracterizarão detalhadamente atmosferas de exoplanetas próximos, identificando alvos prioritários para futuras missões. 2040-2060. Sondas interplanetárias. Avançadas desenvolvimento de protótipos de propulsão avançada testados dentro do Sistema Solar, alcançando velocidades sem precedentes, do 80. Primeiras missões interestelares, lançamento de microsondas em direção a sistemas estelares próximos, possivelmente utilizando tecnologia de velas solares ou propulsão nuclear avançada, 100K+. Retorno de dados, primeiros dados científicos de sistemas estelares vizinhos começam a chegar à Terra, revolucionando nossa compreensão do universo habitável. Alternativas mais convencionais, como propulsão nuclear de pulso, conceito Projeto Orion, motores de fusão teóricos, como o conceito Daedalus da British Interplanetary Society, ou propulsão magnetoplasmática variável específica, VAS-IMR, também continuam sendo exploradas. Estas tecnologias, embora menos revolucionárias que velas propulsionadas por laser, poderiam potencialmente alcançar velocidades de alguns percentuais da velocidade da luz, suficiente para reduzir o tempo de viagem para sistemas próximos de dezenas de milhares para centenas ou poucos milhares de anos. O debate sobre divulgação pública, questões éticas, o equilíbrio entre transparência científica e responsabilidade social gera complexos dilemas éticos. A comunidade científica deve determinar quando descobertas preliminares estão suficientemente robustas para divulgação ampla, considerando tanto o direito público à informação quanto os riscos de mal-entendidos ou sensacionalismo. Estas questões tornam-se especialmente agudas quando as descobertas têm potencial para alterar fundamentalmente nossa compreensão cósmica e nosso lugar no universo, como no caso de K2-18b. Responsabilidade da mídia veículos de comunicação enfrentam o desafio de traduzir descobertas técnicas complexas para linguagem acessível sem distorcer seu significado ou exagerar implicações. A cobertura responsável deve comunicar claramente tanto o potencial revolucionário quanto as incertezas e limitações dos dados atuais. O fenômeno do ciclo de hype midiático, onde manchetes sensacionalistas são seguidas por correções menos visíveis, representa um risco particular para a comunicação sobre possíveis bioassinaturas extraterrestres, potencialmente minando a confiança pública em anúncios científicos futuros. Impacto social. A confirmação definitiva de vida extraterrestre teria implicações profundas para sistemas religiosos, identidades culturais e percepções filosóficas da humanidade. O modo como esta informação é introduzida e contextualizada poderia significativamente influenciar sua recepção e impacto social. Estudos antropológicos sugerem respostas culturalmente variadas a tal revelação, com algumas tradições mais predispostas a integrar este conhecimento em suas cosmologias existentes, enquanto outras poderiam enfrentar desafios paradigmáticos mais substanciais. O debate sobre como divulgar publicamente descobertas potencialmente revolucionárias, como as relacionadas a K2-18b, transcende questões puramente científicas, adentrando territórios complexos de ética comunicacional, responsabilidade institucional e considerações sociológicas. Historicamente, anúncios prematuros ou excessivamente sensacionalistas de descobertas astrobiológicas, como o caso dos supostos microfósseis marcianos no meteorito ALH 84001 em 1996, geraram ciclos de entusiasmo seguidos por ceticismo que potencialmente prejudicaram a credibilidade pública da pesquisa astrobiológica. A comunidade científica aprendeu lições valiosas destes episódios, reconhecendo que a maneira como informações são apresentadas pode ser tão importante quanto seu conteúdo factual. O impacto na educação científica às descobertas revolucionárias. Relacionadas a K2-18b e outros exoplanetas potencialmente habitáveis, estão catalisando uma renovação profunda no interesse por carreiras em ciências espaciais e astrobiologia.
Instituições educacionais ao redor do mundo relatam aumentos significativos nas inscrições para cursos relacionados à astronomia, planetologia, biologia extremófila e engenharia aeroespacial. Este fenômeno, semelhante ao que ocorreu durante a era Apollo, demonstra o poder único que a busca por vida além da Terra possui para inspirar vocações científicas. Dados recentes de associações educacionais internacionais indicam um aumento de até 47% nas inscrições para cursos de graduação relacionados às ciências espaciais nos últimos 5 anos, coincidindo diretamente com os principais anúncios sobre K2-18b e exoplanetas similares. Universidades e institutos de pesquisa estão respondendo a este interesse renovado com a criação de programas interdisciplinares especificamente focados em astrobiologia e ciência de exoplanetas. Estas iniciativas frequentemente integram conhecimentos de campos tradicionalmente separados: astronomia, geologia, química, biologia, engenharia, reconhecendo que a busca por vida extraterrestre requer uma abordagem holística que transcende divisões disciplinares convencionais. Instituições como a Universidade de Cambridge, onde trabalha o professor Madhusudan, MIT, Caltech e a Universidade de São Paulo, estão na vanguarda deste movimento, desenvolvendo currículos integrados que preparam estudantes para contribuir nesta fronteira científica em rápida evolução. O programa de astrobiologia da Universidade de São Paulo, por exemplo, cresceu de um pequeno grupo de pesquisa para um departamento completo, com mais de 30 pesquisadores em apenas uma década, oferecendo agora especializações tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. A atualização de currículos educacionais estende-se além do ensino superior, alcançando escolas secundárias e até mesmo o ensino fundamental. Materiais didáticos estão sendo revisados para incorporar descobertas recentes sobre exoplanetas, expandindo a compreensão dos estudantes sobre habitabilidade planetária além do modelo geocêntrico tradicional. Esta atualização curricular não se limita às ciências naturais, mas influencia também o ensino de filosofia, sociologia e até literatura, reconhecendo as profundas implicações interdisciplinares destas descobertas. Plataformas educacionais online como Coursera, EdCamps e Khan Academy desenvolveram módulos específicos sobre astrobiologia e exoplanetas, democratizando o acesso a este conhecimento emergente para estudantes globalmente. No Brasil, o Ministério da Educação incluiu em 2022 a astrobiologia como tópico recomendado na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, marcando um reconhecimento oficial da importância deste campo emergente na formação científica básica dos estudantes. A inspiração para novas gerações de pesquisadores representa talvez o impacto educacional mais profundo destas descobertas. Estudos pedagógicos demonstram consistentemente que jovens são particularmente receptivos a questões científicas que abordam as grandes perguntas, como a origem da vida e nossa posição no cosmos. As pesquisas em K2-18b oferecem um exemplo concreto e contemporâneo de como a ciência moderna aborda estas questões fundamentais, proporcionando modelos aspiracionais para jovens cientistas em formação. Programas de extensão envolvendo cientistas ativos nestas pesquisas, como palestras públicas, webinários e participações em mídia educativa, multiplicam este efeito inspirador, criando conexões diretas entre a fronteira da pesquisa e estudantes em diversos níveis educacionais. Este pipeline de inspiração, educação, vocação é crucial para assegurar a continuidade e expansão destas linhas de investigação nas próximas décadas, quando tecnologias ainda mais avançadas poderão finalmente responder definitivamente à questão sobre a existência de vida em mundos como K2-18b.A. Corrida espacial do século XXI à busca por evidências de vida extraterrestre, especialmente após as descobertas relacionadas a K2-18b, está emergindo como um novo campo de competição entre nações e empresas privadas, redefinindo a geopolítica da exploração espacial no século XXI.
diferentemente da corrida espacial original da Guerra Fria, centrada principalmente na competição bilateral ESA Pódio RSS e motivada largamente por objetivos de prestígio nacional e demonstração de capacidade militar tecnológica, a atual competição é multipolar e impulsionada por uma complexa mistura de motivações científicas, econômicas, estratégicas e até existenciais. Esta transformação representa não apenas uma mudança de atores, mas uma evolução fundamental na natureza e propósito da exploração espacial humana. Os investimentos crescentes em astrobiologia são evidentes em programas nacionais ao redor do mundo. Os Estados Unidos, através da NASA, mantém a liderança com seu programa de astrobiologia fortemente financiado e a série de missões planejadas para a caracterização de exoplanetas, incluindo o futuro telescópio espacial Roman, anteriormente WE-FIRST. O orçamento anual para estas iniciativas ultrapassa US$ 1 bilhão, refletindo a prioridade estratégica atribuída a este campo. A Agência Espacial Europeia, ESA, acelerou significativamente seus investimentos nesta área com missões como Plato e Ariel, especificamente projetadas para estudar atmosferas de exoplanetas. O programa Cosmic Vision da ESA dedica aproximadamente 25% de seus recursos para missões relacionadas à caracterização de exoplanetas e astrobiologia. A China, seguindo sua estratégia de alcançar paridade tecnológica em áreas de fronteira, anunciou planos ambiciosos para seu próprio programa de caracterização de exoplanetas, incluindo o desenvolvimento de telescópios espaciais dedicados com capacidades comparáveis aos ocidentais. O Programa Espacial Chinês estabeleceu um instituto específico para astrobiologia em 2020, com investimento inicial de 2 bilhões de yuans, aproximadamente $300 milhões. O setor privado emergiu como um novo e poderoso ator nesta corrida. Empresas como Space, Blue Origin e Breakthrough Initiatives estão investindo recursos substanciais em tecnologias que, direta ou indiretamente, avançam nossa capacidade de buscar vida além da Terra. O Breakthrough Listen, financiado pelo bilionário Yuri Milner, representa o maior programa SETI privado já implementado, com um orçamento de US$ 100 milhões para sua primeira década de operação, enquanto o Breakthrough Starshot visa desenvolver tecnologia para eventualmente enviar sondas miniaturizadas a sistemas estelares próximos, com investimento inicial de US$ 100 milhões apenas para pesquisa conceitual. Startups especializadas em instrumentação astronômica avançada e análise de dados estão surgindo, criando um ecossistema empresarial dedicado a esta fronteira científica. Empresas como Planet Labs e Axiom Space estão desenvolvendo capacidades que, embora inicialmente focadas em observação terrestre ou turismo espacial, possuem aplicações potenciais para astrobiologia e exploração planetária. O capital de risco começou a fluir para este setor de forma significativa. Apenas em 2022, mais de US$ 300 milhões foram investidos em startups focadas em tecnologias relacionadas à astrobiologia e exploração espacial avançada. Fundos especializados como o Space Capital e o Seraphim Space Fund estão direcionando investimentos estratégicos para empresas desenvolvendo tecnologias com aplicações potenciais na busca por vida extraterrestre. Este influxo de capital privado está acelerando o desenvolvimento tecnológico em áreas críticas como óptica avançada, sensores de alta sensibilidade, computação quântica aplicada à análise espectral e sistemas de propulsão inovadores. Perspectivas: de contato futuro detecção remota, fase atual, análise espectral atmosférica e busca por bioassinaturas. Limitada a evidências indiretas de vida microbiana. Comunicação unidirecional tecnicamente possível, mas improvável. Recepção de sinais de civilizações em K2-18b, se existissem e transmitissem deliberadamente. Exploração robótica futurista, mas teoricamente viável, envio de sondas interestelares para análise in situ em escalas de séculos a milênios. As limitações técnicas para comunicação interestelar representam um dos maiores desafios para qualquer perspectiva de contato futuro com possíveis formas de vida em K2-18b.
O obstáculo fundamental é a distância. 120 anos-luz impõe um atraso mínimo de 120 anos para qualquer sinal enviado da Terra alcançar este sistema e outros 120 anos para uma resposta retornar. Este atraso de 240 anos no ciclo de comunicação mais básico torna impossível qualquer interação que poderia ser reconhecida como conversação em termos humanos convencionais. Adicionalmente, a atenuação de sinais eletromagnéticos, com a distância seguindo a lei do inverso do quadrado, significa que seriam necessários transmissores extremamente potentes e receptores extraordinariamente sensíveis para estabelecer mesmo o mais básico canal de comunicação unidirecional com tal sistema. Para ilustrar esta dificuldade, mesmo nossos mais potentes transmissores atuais, como o radar planetário de Arecibo, antes de seu colapso, ou os transmissores de espaço profundo da NASA, gerariam sinais que seriam praticamente indistinguíveis do ruído de fundo cósmico a uma distância de 120 anos-luz, a menos que uma civilização em K2-18b possuísse tecnologia de detecção significativamente mais avançada que a nossa. As possibilidades realistas para a interação com qualquer forma de vida em K2-18b devem ser claramente diferenciadas das representações comuns em ficção científica. Nenhuma tecnologia atualmente concebível ou mesmo teoricamente possível, dentro dos limites da física conhecida, permitiria viagens tripuladas a tal distância em escalas de tempo humanas. Mesmo considerando avanços revolucionários em propulsão, criogenia humana ou extensão radical da longevidade, as barreiras energéticas e de radiação para viagens interestelares tripuladas permanecem proibitivas para distâncias desta magnitude. A especulação sobre dobras espaciais, buracos de minhoca ou outros conceitos teóricos de manipulação espaço-temporal permanecem firmemente no domínio da física especulativa, sem caminhos claros para a implementação prática. Propostas mais concretas, como velas solares, propulsão de fusão nuclear ou conceitos de propulsão à antimatéria, poderiam teoricamente reduzir tempos de viagem para escalas de décadas a séculos, mas enfrentam obstáculos formidáveis de engenharia, exigiriam avanços tecnológicos sem precedentes e consumiriam recursos energéticos equivalentes à produção total de países inteiros por anos. O conceito de Breakthrough Starshot, que propõe enviar microsondas impulsionadas por lasers a velocidades de aproximadamente 20% da velocidade da luz, representa talvez a abordagem mais plausível dentro da física conhecida, mas ainda enfrentaria décadas de desenvolvimento antes de qualquer missão viável e, mesmo assim, levaria aproximadamente 600 anos para alcançar K2-18b. Conclusão: uma nova fronteira para a humanidade. As descobertas recentes relacionadas a K2-18b e outros exoplanetas potencialmente habitáveis marcam um ponto de inflexão transformador na história da exploração humana. Pela primeira vez, estamos acumulando evidências científicas robustas que sugerem que a vida pode não ser um fenômeno exclusivamente terrestre, mas possivelmente uma característica recorrente do cosmos quando condições adequadas estão presentes. Este momento representa não apenas um avanço científico extraordinário, mas também uma redefinição fundamental de nossa compreensão do lugar da humanidade no universo. As perspectivas para os próximos anos de pesquisa são extraordinariamente promissoras. O telescópio espacial James Webb continuará fornecendo dados cada vez mais refinados sobre K2-18b e outros exoplanetas promissores, potencialmente confirmando ou refutando a presença de bioassinaturas. Novos instrumentos em desenvolvimento, como o Telescópio Espacial Roman da NASA e as missões Plato e Ariel da ESA, expandirão dramaticamente nosso catálogo de exoplanetas caracterizados e nossa capacidade de analisar suas atmosferas. Avanços em técnicas analíticas, modelagem atmosférica e compreensão de processos astrobiológicos fundamentais provavelmente nos permitirão distinguir com maior confiança entre processos biológicos e abióticos em mundos distantes. É razoável projetar que, na próxima década, poderemos ter respostas muito mais definitivas sobre a presença de vida em K2-18b e, potencialmente, identificar múltiplos outros candidatos com evidências convincentes de atividade biológica.
Nantimbach. Desenvolvimento de novas tecnologias de observação e análise está acelerando em um ritmo sem precedentes. Métodos inovadores de espectroscopia de alta resolução, combinados com algoritmos avançados de aprendizado de máquina, prometem revolucionar nossa capacidade de detectar moléculas complexas em atmosferas exoplanetárias. Além disso, o campo emergente da astrobiologia computacional está criando modelos cada vez mais sofisticados que simulam a evolução de ecossistemas em condições não terrestres, oferecendo previsões testáveis sobre quais bioassinaturas podemos esperar encontrar em mundos como K2-18b. A convergência destas múltiplas linhas de pesquisa sugere que estamos no limiar de uma era dourada na busca por vida extraterrestre, uma busca que pode culminar em descobertas transformadoras nas próximas 2 décadas. O lugar da humanidade em um cosmos potencialmente repleto de vida é uma questão que transcende a ciência, adentrando domínios filosóficos, espirituais e existenciais. Se confirmarmos que não estamos sozinhos, mesmo que nossas companhias sejam apenas micro-organismos simples em mundos distantes, isto necessariamente transformará nossa autoimagem coletiva. A excepcionalidade humana, já desafiada por revoluções científicas anteriores, como o heliocentrismo e a evolução darwiniana, enfrentaria seu mais profundo reposicionamento. A Terra não seria mais o planeta vivo, mas apenas um entre incontáveis. Berços de vida espalhados pelo cosmos. Esta perspectiva expandida não diminui a humanidade, mas nos convida a uma compreensão mais profunda e humilde de nosso lugar na grande tapeçaria cósmica.